chamar atenção para o crescimento do Ricardo Nunes, que era uma figura relativamente desconhecida, né, nessa última pesquisa. Né? O Ricardo Nunes aparece com 24%, depois de receber o apoio praticamente explícito do Jair Bolsonaro, né, e se tornar o candidato do Bolsonaro, em que pese o custo político que isso pode ter no futuro. Nesse cenário, vocês acham que o Boulos deve adotar um discurso mais para capturar o voto centrista, ou ele deve apostar numa espécie de radicalização política que puxe todo o eleitorado para a esquerda, de alguma forma, enfim, um discurso mais progressista e mais explicitamente antidireita e anti-extrema-direita, como colocou a Maria Carlotto. Começa o Valério Arcadi. Usamos os dados desagregados, nós temos um retrato. E o processo da luta política ele é dinâmico, ou seja, não é estático. E uma tática política ela não se define a priori, e ademais com um ano de antecedência, em função unicamente da informação das pesquisas e muito menos das nossas preferências. Ou seja, veja, uma campanha eleitoral, uma campanha que nós temos que identificar quais são os problemas centrais para a classe trabalhadora e para as massas populares, que são a nossa base social, e que propostas nós temos para mudar a vida, ou seja, mudar a vida, construir uma nova cidade. Evidentemente, os nossos inimigos de classe, eles também têm a sua agenda, e eles vão defender a sua visão do mundo, mas com muito mais dificuldades, porque como representam os realmente muito ricos e os privilegiados, e digamos, o Ricardo Nunes, ele vai ser a expressão da frente dos donos da riqueza e do poder, eles vão fazer a priorização das suas agendas. Então, nós vamos seguramente ter uma direita que vai priorizar o tema da violência. Eles seguramente vão priorizar o tema da Cracolândia. Eles seguramente vão procurar uma agitação política que seguramente vai ser apoiada também em fake news para alarmar, aterrorizar, assustar as pessoas e apresentarem a candidatura da esquerda como uma maré vermelha que abre o caminho para a perda dos seus privilégios. O sentido de uma candidatura de esquerda é elevar a confiança dos trabalhadores das massas populares em si próprias, em confiar que a vida pode mudar através da ação coletiva, não somente através do esforço individual, digamos, do empenho e do sacrifício individual de cada um, tentar elaborar uma visão da cidade que entusiasme a imaginação política e mostre que a vida pode mudar, que você pode desmercantilizar a saúde, a educação, o transporte, que você pode colocar os problemas reais da maioria das pessoas como agenda prioritária e garantir uma vida melhor. Então, deste ponto de vista, a resposta não tem que ser. Nós temos que fazer uma campanha centrista para ampliar para os setores médios. Bom, eu sou a favor, veja, de que nós tenhamos compromisso com os parques, que nós tenhamos compromisso com a redução da velocidade do trânsito, mas o centro é responder às necessidades que são inadiáveis da nossa base social. E nesse terreno, sim, se apoiar na mobilização, mostrar que sem o impacto da força social de choque, nós não podemos vencer as eleições para a prefeitura. Tem que haver entusiasmo. E foi assim que o Boulos chegou ao segundo turno em 2020. E nós podemos repetir esta experiência. Câmbio. Obrigado, Valério. Maria Carlotto. Tá sem som, Maria Carlotto. Então,
Peraí, agora vocês me ouvem? Sim. Meu computador está um pouquinho lento hoje. Então, eu queria destacar um dado que essa pesquisa mostra, que para mim é o dado mais importante de todos. 68% dos eleitores da cidade de São Paulo rejeitam um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Este é o dado mais relevante dessa pesquisa, na minha opinião. Acho que ele diz muito, né? Claro que daqui até 2024, a máquina de comunicação do bolsonarismo vai ser posta em ação e eles vão tentar refazer essa narrativa, tudo isso tá no jogo, né? Só que, objetivamente, a preços de hoje, ou seja, se as investigações em relação ao Bolsonaro seguirem no ritmo que estão, e se o governo Lula conseguir colocar, de fato, né, os ricos no imposto de renda e equacionar o problema do arcabouço fiscal, a tendência é que a eleição de 2024 na cidade de São Paulo, pelo menos, tende a pender para um polo mais progressista, mais de esquerda. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essas categorias, esquerda, direita, centrista, extrema-direita, porque isso é muito importante. Assim, essas categorias, elas dizem sobre processos importantes. Eu não estou dizendo que esquerda e direita não existe mais. Muito pelo contrário. Eu acho que são categorias importantíssimas, mas são importantíssimas para quem analisa a política, para quem vive a política, para quem vota, para quem está, digamos, no dia a dia da cidade. Não são essas as categorias que falam, não são essas as categorias mais relevantes. Se vai ser de centro, as pessoas não estão preocupadas com isso, elas querem saber quais são as políticas que vão impactar a vida delas, né? E a memória do que foram os governos do PT é muito importante, né? Foi importantíssimo em 2012, quando o Haddad venceu. Depois foi muito importante para levar o Boulos para o segundo turno, né? Foi importante para o Lula vencer no primeiro e no segundo turno. Então, eu acho que mais do que a gente trabalhar com essas categorias que, de novo, são importantes, mas dizem respeito muito mais a quem analisa, quem pensa a política, né, do que a quem está no cotidiano, né, das decisões. As pessoas querem saber se as políticas propostas vão ser radicais o suficiente para enfrentar as enormes dificuldades que essas pessoas vivem no dia a dia. Essa é a questão. Nós vamos ser capazes de fazer um programa, ao mesmo tempo, ousado e factível, que as pessoas acreditem, que elas coloquem a sua confiança? Eu acho que essa é a questão. Mas a preços de hoje, partindo deste patamar de quase 70% de rejeição, é o Ricardo Nunes que tem que estar preocupado, né? Não nós. Ou seja, carimbar o bolsonarismo no Ricardo Nunes. E ele já nos ajudou nesse sentido, né? Que ele se autocarimbou de Bolsonaro. Dirceu. Como eu sou paulistano, apesar que fui obrigado, de certa maneira, a ficar fora da cidade um longo paulistano período. De Minas, né? Mas... Como é? Paulistano de... Qual é a sua cidade lá? Passa Quatro. Mineiro de Passa Quatro, com muito orgulho, onde lá está meu sangue, a minha raiz, a minha terra, como se dizia antes. E meu espírito é mineiro, espírito montanhês e da liberdade. Mas eu vim para São Paulo com 14 anos de idade. E a minha vida política foi construída na cidade de São Paulo e no estado. Aliás, eu fui candidato a governador. Fui deputado estadual constituinte e 3 vezes deputado federal. Depois me roubaram o mandato, como vocês conhecem a história, né? Tomaram na mão. Né? Eu considero que a cidade é progressista. E ela está dando sinais disso. É porque o Lula e o Haddad venceram aqui as últimas eleições, com todos os problemas. E o Boulos foi para o segundo turno numa marcha ascendente e uma grande vitória política, não eleitoral, mas política. Né? Porque o Boulos é novo, é uma liderança nova, jovem, levando em conta que nós estamos fazendo 80 anos em 2026, né? A minha geração, a geração do nosso presidente Lula. Isso é um fator muito importante para uma cidade jovem, para uma cidade onde a questão da periferia, da cultura, do meio ambiente, certo? E uma cidade que não tem zeladoria, não tem política de desenvolvimento, não tem uma política cultural para a cidade, não tem uma política que pense a nova cidade do ônibus elétrico, certo? A nova cidade do passe livre. Não há nada de novo nesse governo. É quase uma irresponsabilidade nós pensarmos no que aconteceu em São Paulo.
nos últimos anos. Quando o mundo está mudando e o Brasil mudou, a tendência é São Paulo mudar também, até porque a nossa força é a juventude. É a força nossa, a força do Boulos, a força do PSOL, do PT, entendeu? Então, eu acredito muito que nós podemos vencer essa eleição e que, sim, as classes médias metropolitanas, que são antibolsonaristas, podem ser até liberais na economia, mas são ambientalistas, anti-homofóbicas, pela igualdade racial e de gênero, certo? Defender a cultura, defender a democracia, e tem o tema da democracia. Quem está com o Bolsonaro não está com a democracia. Entendeu? Isso nós sabemos, e está com atraso, né? Uma coisa reacionária, conservadora. Então, eu acredito que nós temos que, sim, pensar numa campanha para incorporar, certo, as amplas classes médias que existem na cidade, grande parte do empresariado, que quer a cidade sendo governada, não nos padrões que ela foi governada agora, entendeu? E sem falar no problema da Câmara Municipal, né? Lógico que a Constituição Civil pode até apoiar o Nunes, né? Até pela última reforma que foi feita, né? No plano urbanístico da cidade. Mas, por outro lado, eu quero repetir, há um tema democrático, há um tema ambiental, há um tema cultural, há um tema social, certo? Que é muito forte na cidade de São Paulo, pelo que ela representa no Brasil e no mundo.